Oi! Bom, logo no meu primeiro vídeo eu falei que eu estou aprendendo uma nova língua e eu achei que seria um pouco interessante mostrar pra vocês todas as técnicas que eu uso pra poder aprender uma nova língua. Claro que isso é o que funciona pra mim. Talvez pra vocês outras coisas funcionem, mas eu utilizo de tudo possível pra poder aprender. Então talvez pelo menos uma dessas coisas possa te ajudar a aprender uma nova língua. Para começar, eu quero falar pra vocês que eu tenho uma base de inglês muito boa. Então, dependendo do idioma, é interessante você ter uma base de inglês boa, porque realmente o inglês ela é uma língua internacional. E alguns materiais, dependendo da língua, é muito difícil achar em português. E eu digo por experiência própria, porque eu quase não consegui achar material em português. Sem ser as coisas que tinha, tipo assim, alguma videoaula que falava, tipo, sobre o Duolingo mesmo, com as aulas do Duolingo. Foi o que eu fiz no início, realmente me ajudou. Eu fiz também um pouco de Duolingo, mas não tenho Duolingo para aprender sueco em português, somente em inglês. Então, você tem que, dependendo do idioma, você tem que ter uma base muito boa do inglês. Mas agora, a respeito do inglês, eu acho que a gente, desde muito cedo, a gente consome muito conteúdo em inglês. Então, acho que é bem importante começar a consumir muitos conteúdos em inglês, porque você vai pegando o costume, você vai pegando a maneira, sabe? Você vai conseguindo compreender. Então, assistir vídeos, assistir TikTok, qualquer coisa, gente. Se não souber uma palavra, entra no tradutor. Não é 100%, não é 100%, mas vai. Entendeu? Ai, eu quero pesquisar, eu quero ver no TikTok. Veja no TikTok. Tem um monte de videoaula para inglês, porque inglês é realmente muito fácil de você achar as coisas para você aprender. Então, você ver uma videoaula no YouTube ajuda muito, porque realmente nem todo mundo tem a condição de pagar um curso para poder aprender uma nova língua. Porque às vezes um curso é tipo R$ 200. Então, você pode aprender totalmente sozinho na sua casa, vendo uma videoaula, consumindo conteúdos, filmes, séries, vendo TikTok, Instagram. Então, é realmente isso que eu vou falar. Pro inglês, consumir muito conteúdo em inglês, assistir videoaula, estudar a gramática é a parte importante. Foi o que me ajudou, porque desde sempre eu tive aula de inglês na escola, mas a gente sabe como é as aulas de inglês na escola, né? Então, foi aí que eu, desde sempre, eu também tive muito acesso a jogos e a vídeos em inglês. Então, com o tempo eu fui aprendendo, eu tinha muita curiosidade, então eu acabava indo pesquisar para ver o que significava. Então, às vezes eu lia alguma coisa no jogo e eu não entendia, eu ia lá e pesquisava. Então, a gente também tem que ter muita curiosidade, você tem que estar aberto para isso, porque você tem que ter muita curiosidade. Às vezes eu não sei a palavra, mas eu quero saber o que que é, então você vai tendo curiosidade, você vai querendo entender o que está sendo falado, você está querendo entender o que está sendo escrito, sabe? Então, pro inglês, acho que é realmente isso que eu tenho para falar, porque o inglês está muito inserido na nossa vida, então acho que para outra língua, o inglês é realmente a base. E acho importante ter uma base do inglês, pelo menos, para poder aprender outra língua. Então, eu vou falar agora um pouco mais sobre o sueco. Eu estou estudando sueco tem mais ou menos um ou 2 meses. E eu comecei realmente com as aulas do Duolingo para mim poder ter uma base, para tipo uma base realmente bem inicial assim, de palavras que eu realmente não conhecia. São realmente a base, o oi, tudo bem? Esse é meu nome. Ai, ou são realmente coisas assim, para ter uma base para quando eu for começar a estudar outras coisas. E aí eu saí dessas aulas do Duolingo. Eu ainda faço porque eu acho que é bom para poder manter essa frequência assim de todos os dias, porque não é todos os dias que eu consigo estudar, mas pelo menos no Duolingo eu posso dar uma revisada no que eu já vi, então não fica assim todos os dias sem estudar. E depois que eu terminei essas partes do Duolingo, acho que eu fiquei umas 2 semanas, 3 semanas assim meio diretão. Não, 3 semanas acho que é muito. Acho que fiquei uma semana, 2 semanas direto no Duolingo. E depois eu fui pra assistir uma videoaula. Só que essa videoaula era em português, né? Era baseado nas coisas que tinha no Duolingo. Usei essa videoaula também como uma base para isso. Então, eu repetia o que a pessoa falava e a pessoa realmente falava muito bem. Então, foi o que me ajudou muito no início. Mas eu vi somente uma dessas videoaulas, eu anotei as coisas e logo depois eu já mudei. Eu fui na Netflix e procurei alguma série ou filme na língua que eu queria, que no caso era o sueco. Eu vi um filme, eu não assisti o filme completo, mas eu peguei logo as partes do início. E aí eu, tipo, 20 segundos do filme, coloquei a legenda em sueco e o áudio em sueco. E lá estavam as coisas. Então eu anotei todo o diálogo
E aí depois eu fui acompanhando, fui falando junto também. E aí depois eu coloquei o áudio em sueco, deixei o áudio em sueco ainda, e coloquei a legenda em português. E aí eu traduzi. E aí foi isso que eu fiz. Então eu assisti muitas, repeti várias vezes, até hoje eu repito a mesma cena, porque pra poder aprender, porque o problema da língua sueca é que eles falam extremamente rápido, eles falam muito rápido, e algumas palavras eles meio que juntam, sabe? Então, tipo, o que eles falam que é o E, que é ok, eles falam o, somente o, tá vendo? E então é exatamente isso. E eles falam muito rápido, ou eles recortam as palavras. Então, até pra poder pegar o ritmo mesmo, eu assisti várias e várias vezes desse mesmo jeito. Legenda em sueco, vídeo em sueco, legenda em português, vídeo em sueco. E eu fiquei nessa por muito, muito tempo. Até hoje eu faço isso. Eu estudo quarta, sexta e sábado, que são normalmente. Eu comecei só quarta e sábado, mas agora eu tô estudando um pouco na sexta-feira também, quando sobra tempo. E aí eu estudo, e aí eu assisto esse filme. E também eu vejo em podcasts. Só que, como eu falei pra vocês, é bom ter uma base em inglês. Por quê? Porque o conteúdo dessa língua que eu quero aprender, que é o sueco, eu só achei em inglês. Quando é um negócio completo mesmo, assim, que tem muitas coisas, eu achei só em inglês. Então, eu ter essa base de inglês conseguiu me ajudar a poder acompanhar as coisas em sueco. E aí, nesse podcast, eu consegui ver exercícios, ver tudo que ela falou, né? Ela colocava, assim, um PDF do exercícios que era pra fazer, das lições que era pra estar fazendo. Ela colocava o vocabulário, colocava tudo. Muito, muito bom, porque eu escutava o que ela estava falando e podia ir acompanhando também pelo PDF que ela colocava. Porque ela colocava o vocabulário e todo o conteúdo que tinha no podcast. Tudo que ela fala no podcast, ela coloca nesses PDFs e depois tem lições pra fazer. Então, foi outra coisa que eu fiz, assistir podcast. Ai, mas não tem podcast da língua que eu quero. Procura YouTube, TikTok. A gente tem acesso a milhares de informações. A gente tem que usar pelo menos uma dessas informações para uma coisa boa. Então, eu comecei também, igual eu falei para vocês, consumir muito conteúdo em sueco. Porque foi o que eu acho que mais me ajudou também quando eu estava aprendendo inglês, foi consumir muito conteúdo em inglês, então eu comecei a consumir muito conteúdo em sueco. E eu acho que não tem felicidade maior do que você tá passando assim na sua For You em alguma coisa e você falar: meu Deus, eu sei o que tá aqui, eu entendo. E foi isso a minha felicidade, porque agora eu já consigo entender. Não é tanto, porque não faz muito tempo que eu tô estudando, mas já aquela só de você conseguir entender uma frase assim, você já fica todo animado, você já fica todo feliz. Então consuma muito conteúdo. TikTok, Instagram, YouTube, até Facebook, Twitter. Consome o máximo de conteúdo dessa língua que você quer estudar. Consome muito conteúdo. Procura no TikTok. Ai, minha For You não aparece vídeo da língua que eu quero. Começa a pesquisar. Você mesmo vai pesquisando. Vai pesquisando, gente. Vai, pesquisa. Estuda muito também a questão do vocabulário e da gramática. Porque gramática, acho que não precisa tão aprofundar. Depende muito da língua, eu acho, pra você aprofundar. Mas se você souber o básico, acho que já ajuda muito você saber pelo menos o básico pra você poder ir pras outras. E uma coisa que eu sempre faço, eu gosto de procurar PDFs que tenham atividades, que tenham lições, porque fazer a lição vai incentivando você, vai te incentivando. Procura, gente, Pinterest. Eu sempre, quando eu tava aprendendo inglês, o que eu fazia? O Pinterest, ele sempre ficava aparecendo coisas em inglês e às vezes eu não conhecia a palavra, eu salvava. E na hora que eu salvava no Pinterest, automaticamente eu já ficava salva na minha cabeça também. Porque eu lia tudo que tava. Porque a gente tem muito acesso a essas informações e algumas a gente ignora. Mas quando era uma coisa que eu me interessava, por exemplo, eu queria aprender o inglês, eu salvava. E aí eu às vezes nem precisava ver de novo, porque eu já estava salvo, mas eu já tinha decorado, porque eu prestei atenção naquilo. Então, salvar muitas imagens sobre a língua que você quer aprender, às vezes você tá passando no Pinterest, você vê alguma coisa em italiano. E você não sabia que tinha essa palavra. Salva, gente. Salva. Você pode revisar depois, escrever. Outra coisa extremamente importante: anotações. Faça muitas anotações. Quando você escreve, isso te ajuda a memorizar. Como eu já falei no outro vídeo, escrever é uma maneira que a gente pode se usar para poder se expressar, mas também escrever ajuda a memorizar. Eu sempre falo para todo mundo, a única maneira que eu consigo aprender não é só escutando. Eu preciso passar isso num papel, eu preciso ter isso escrito. Então, realmente, gente, o meu caderno tem bastante coisa. Tem as coisas que eu vi logo no início.
Aqui é a do filme que eu falei pra vocês. E aqui, ó, é tudo do podcast. Então eu tenho ainda bastante folhas, mas eu sempre tô revisando, porque revisar é uma coisa importante também. Não, se você ainda não tá 100% assim, com o conteúdo, memorizado com o conteúdo, não vai direto para outra parte. Continua nessa parte que você ainda não sabe, para depois você poder pular para outra parte. Porque tem gente que só vai. E às vezes quando você vai ver, você não tá entendendo nada. Precisa ter uma revisão, você precisa revisar esses conteúdos. É chato às vezes a gente ficar revisando, é chato mesmo. Mas a gente tem que revisar isso, porque se você já for direto para outro, talvez não vai te ajudar em nada, não vai ajudar. Eu vou ajudar vocês também com outras coisas a respeito também de consumir conteúdo na língua que você quer aprender. Mas assistam desenhos infantis. Assistam desenhos. Porque os desenhos infantis, eles têm um vocabulário um pouco mais básico, um vocabulário mais simples para poder aprender, e aí depois você pode pular para outra parte, né? Para uma parte mais complicada. Para você poder entender o básico, vai nos desenhos infantis, porque lá é uma conversa um pouco mais simples, normalmente bem devagar. Então, tem como você compreender, porque é uma coisa mais devagar, é uma coisa mais simples, é um vocabulário mais simples. Porque é um vocabulário para criança. E você, como tá aprendendo uma nova língua, é como se você fosse uma criança aprendendo a falar. Então, gente, essas aqui foram todas as minhas dicas, tudo que eu uso. Então, eu consumo muito conteúdo na língua que eu quero aprender. Eu fiz um cronograma de estudos dos dias que eu estudo as línguas. Todos os dias eu faço um pouco de Duolingo, porque é o que me ajuda a manter, pra eu ficar meio que revisando todos os dias um pouco. Acho que você fazer só o Duolingo não ajuda. Não ajuda porque você vai ficar naquela mesmice. Então você tem que consumir conteúdos fora do Duolingo. O Duolingo serve também como uma base, mas não serve para você aprender tudo. Ele é bom para você dar um pontapé inicial, você começar, mas não é para você ficar para sempre nele. Então, consumir conteúdo, Duolingo, outro aplicativo, jogos. Jogos também é muito legal para poder aprender. Tem jogos sobre línguas, tem um site, eu não sei, eu acho que tem para várias línguas. Posso colocar o link aqui embaixo para vocês. Desse site, que é um site que ele tem vários joguinhos para você aprender a língua. Acho que tem francês, espanhol, inglês, português e sueco, mas deve ter mais. Eu acho que tem alemão também, mas eu não tenho certeza. Anotações, gente, é importante. Quando você anota, você tá estudando já. E você já tá pondo na sua cabeça tudo aquilo que você tá estudando. Então, consumir conteúdo, tudo isso é importante, mas anotações também é importante. Exercícios. E vocês podem usar também o chat GPT como uma maneira de te ajudar. Vocês sabiam disso? Porque eu, no início, eu usava o chat GPT para me ajudar. Eu pedia para ele explicar cada uma das palavras para mim. Ele me dava uma explicação. E aí eu simplesmente pegava essas anotações, escrevia tudo e pronto. Entendeu? Então você pode usar ele como um aliado. Eu acho que não é legal você usar ele pra tudo, pra você aprender desde o zero. Mas se você usar ele como um aliado, como uma ajuda, é muito bom. Então faça todas essas coisas. Deve ter muitos métodos aí pra aprender, mas são esses que funcionam pra mim. Consumir conteúdo, anotações, revisões todos os dias no Duolingo, jogos. Tem que ser coisa, gente, que realmente te interesse. Porque essas são as coisas que me interessam. São as coisas de assistir um filme, escutar uma música, ver uma série, consumir conteúdo. São as coisas que eu gosto. Então, pra mim, funciona. Eu gosto muito de escrever, como eu já falei. Escrever, pra mim, me ajuda demais. Mas, às vezes, pra você, só você escutar, sem fazer anotação, talvez seja melhor. Mas grifem bastante. Revisem quantas vezes for necessário. Gente, se vocês conseguirem, se vocês forem fazer curso, alguma coisa, ou às vezes curso online, se vocês tiverem alguém que consiga tirar a dúvida de vocês, maravilha, maravilha. Façam. Porque é importante você ter alguém que sirva de apoio pra você também nesses momentos, porque às vezes você tá com medo de você estar falando alguma coisa errada. Mas é isso, eu espero que todos vocês tenham uma ótima jornada aprendendo uma nova língua. E bom, eu espero que daqui a um mês eu possa começar um vídeo falando em sueco. Enfim, tchau, até o próximo vídeo.